Olá, prezados alunos do nosso curso de metodologia. Nós vamos estar agora aprofundando um pouquinho mais sobre a questão da metodologia quantitativa, e no caso, nós vamos estar falando, depois da nossa aula que já fizemos sobre descrição, a parte de teste de hipótese. Então, nós vamos ter a aula aqui, parte um e a parte 2. Então, vamos começando, né? Vamos vamos lembrar que todo projeto de pesquisa sempre tem o quê? Uma escolha de uma hipótese, revisão da literatura, trazer a justificativa, porque só existe um problema quando você percebe que na literatura existe um vácuo naquele assunto, e aí você vai ter uma justificativa teórica conceitual, quer dizer que não tem dados sobre determinada forma, determinada postura do assunto, ou algo mais prático da sua experiência, né? Formulação do problema, determinação de objetivos e hipóteses, construção da metodologia, a coleta de dados, que nós também chamamos de construção de dados, a tabulação e a organização desses dados, fazer uma análise a partir da metodologia prevista, porque você tem coleta é uma coisa, análise é outra, né? E discutir com a literatura que você colocou ali no referencial teórico. A conclusão da sua análise e a redação do seu trabalho, seja ele artigo, seja ele um relatório de monografia, de dissertação, ou outra forma, né? E a apresentação, que seria uma forma de comunicar esses dados, ou via relatório, ou via artigo, ou via comunicação oral, resumo expandido, ou outras naturezas, né? Falamos sobre a validação dos nossos dados, quando nós temos as variáveis que são possíveis de serem medidas, né? Que é variável, aquilo que varia, aquilo que pode ser medido. Nós temos os critérios internos de validação e os externos. Os internos é fidedignidade, mede realmente aquilo que diz que mede. Coerência lógica, ele tem realmente uma estrutura que indica maior quantidade ou menor quantidade. Consistência, ele não vai mudar, né? Objetividade, ele mede o que diz que vai medir, né? E uma originalidade, como é que você apresenta essas medidas. Externa, ele é comparável com outros tipos de variáveis ou até com outros tipos de trabalho. A divulgação, a crítica, ele é refutável, né? Ou não. E reconhecimento da comunidade científica, quer dizer, outras pessoas utilizarem seu trabalho, seja eles para afirmá-lo como correto, como parâmetro de comparação, ou afirmá-lo como incorreto, né? Ocorre esses dois usos. E aqui eu vou dar um exemplo para a gente poder perceber como é possível fazer uma pesquisa quantitativa, né? Aqui, um estudante terminou a sua parte teórica, né, com a seguinte afirmação: são estes os pontos que o professor necessita para trabalhar o conceito de igualdade e democracia dentro do âmbito escolar. A educação escolar resulta ser um instrumento básico para o exercício da cidadania. Ela, entretanto, não constitui a cidadania, mas sim uma condição indispensável para a cidadania se constituir. O exercício da cidadania, nos mais diferentes organismos, como sindicatos, partidos, etc., não se dão de forma cabal sem o preenchimento do requisito do acesso à cultura letrada e domínio do saber sistematizado, que constitui a razão de ser da escola. Propomos supor, uma vez que não houve hipótese clara, buscar-se fazer essa hipótese. E qual é? O exercício da cidadania está relacionado com a educação democrática, tá? E aqui nós vamos fazer uma estruturação de medidas. Vamos fazer aqui um questionário, formulário que vai para pessoas, né? E aqui nós temos 10 itens. Primeiro, a educação está ligada à liberdade, democracia e cidadania?
2. A democracia se refere à ordem do poder público? 3. Os valores neoliberais afastam os indivíduos da participação política? 4. A formação do ser humano começa através da família? 5. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, outras maneiras de se tratar com os alunos os seus direitos de cidadania é utilizar a cultura. Você concorda com essa afirmação? 6. Você concorda que hoje em dia o ser humano tem acesso à condição de uma vida digna e repúdio à discriminação? 7. Você concorda que hoje todos possuem igualdade de direitos? 8. A educação é um instrumento básico para o exercício da cidadania? 9. O processo de humanização e liberação, valores morais e éticos, busca fazer a criança um ser civilizado? 10. Você concorda que a educação para a cidadania pretende fazer de cada pessoa um agente de transformação? Então, são aqui 10 perguntas que eu tirei de uma outra atividade que nós fizemos, né? E mandamos para alguns alunos. E para poder fazer isso, nós trabalhamos com a escala like, né? No caso, tinha lá para cada pergunta dessa, né? A escolha de 1 a 5, sendo que 1 eu concordo plenamente, 2 concordo, 3 neutro, nem concordo nem discordo, 4 discordo, 5 discordo plenamente ou totalmente. A nossa pequena amostra foi aqui na UFAM, no setor sul, no caso, e nós tivemos 20 universitários participando entre 17 a 22 anos, predominantemente femininos, amazonenses, dos cursos de odontologia, educação física, geografia, matemática, direito e letras. Um desses cursos aqui são do setor sul, mas vem para cá fazer alguma disciplina optativa ou obrigatória. E aqui estão os nossos resultados, né? Aqui, no caso, você vê aqui total 20 respostas, né, dos 20 itens, né? E aqui, opa, perdão, deixa eu voltar. Então, aqui você tem aqui, no caso, concordo plenamente e aqui discordo plenamente. Em algumas questões você vê um verdinho mais para concordo plenamente e concordo, em outros você vê um vermelhinho a mais, né, no discordo e discordo plenamente. Então, nós podemos fazer o seguinte, eu multipliquei, no caso, dei um peso, né, separadamente. No caso aqui, quando foi falado, dei um peso de 0, 1, 2, 3 e 4. Tanto para as respostas para enfatizar a discordância, como para enfatizar a concordância. E ficou desse jeito aqui, olha só. No caso da discordância, né? Aqui você vai ver que você vai ter aqui alguns níveis de discordância. E aqui aos níveis de concordância, você vai ter aqui esses níveis de concordância. Então, na concordância, no item 1, né? Vamos ver aqui qual é o item 1. A educação está ligada à liberdade, democracia e cidadania, né? Parece que do nosso grupo de amostra, a maioria concorda, né? No item 2, no caso aqui foi, a democracia se refere à ordem do poder público, aparentemente uma discordância. Parece que a democracia não depende disso, né? No item 3 aqui, foram os valores neoliberais afastam o indivíduo da participação política. Para esse grupo aqui existe uma concordância, né? A formação dentro da família é uma concordância, né? O uso da cultura junto, como propõe o PCN, há uma concordância, né? Sobre ocorrer discriminação, há uma discordância, né? Sobre igualdade de direitos, há uma discordância. Sobre educação e cidadania, há uma concordância.
sobre humanização e civilização, uma concordância, e sobre educação, ajudar a fazer um cidadão transformador, uma concordância. Então, aqui, pessoal, com o nosso método, que nós tivemos os resultados, e para realçar a discordância, multiplicamos por 0, 1, 2, 3 e 4, e para realçar a concordância, se inverteu 4, 3, 2, 1 e 0, enfatizou 7 concordâncias e enfatizou 3 discordâncias, né? Ficaria assim: se concorda que a educação seja ligada à liberdade, ao direito, à cidadania, à humanização e à transformação. Contudo, existe uma aparente discordância, que a democracia é um dever do poder público e que há avanços de uma vida digna, não se concorda com a igualdade e que exista algum combate à discriminação, né, por parte desses estudantes que foi feito, né. E aí nós podemos fazer uns gráficos, por exemplo, aqui, o item 1, 6, 7 e 8, né. No primeiro gráfico aqui, parece ter uma certa relação positiva, aqui crescendo, né. No item 6 e 7, né, você concorda que hoje em dia o ser humano tem acesso às condições de vida digna, né, e repudia a discriminação. E a 7 aqui, você concordaria que hoje todos possuem igualdade de direitos. Parece que existe um certo alinhamento, né. No item 1 e 8, que seria educação, está ligada à liberdade, democracia e cidadania, e aqui no caso, a educação é um instrumento básico para o exercício da cidadania, você percebe também um alinhamento. Lembre que aqui o item 4 e 5 discordo e discordo totalmente, né? E aqui é concordo e concordo plenamente. E aqui o 7 e o 8, que seria a concordância dessa igualdade de direito, e o 8, que seria o instrumento básico, a educação, você tem aqui, ó, linhas contrárias, né? Então não existe nenhuma relação entre elas, vamos assim dizer, né. Então você tem que saber, no caso, como analisar, como ver esses dados, né. E tem a sua importância logo a uma pesquisa com um design no qual você coloca. Perceba que essa metodologia nós utilizamos dados, qualitativos, né. Eles são sim variáveis, se são variáveis logo são quantitativas, mas são variáveis de do tipo quantitativo, né, e aqui sequencial, no caso, né, porque você tem do concordo ao discordo. Então a gente poderia brincar, meu H0, que seria a minha hipótese, né, de igualdade, que a escola propicia sim cidadania, né, podemos dizer assim, o exercício da cidadania está relacionado à educação democrática. E a H1, que seria uma hipótese alternativa, o exercício da cidadania não está relacionado com a educação democrática. Então, no meu caso aqui, não se concorda que a educação está ligada à liberdade, ao direito, à cidadania, à humanização e à transformação. São 7 discordâncias, né? Perdão, são 7 concordâncias, eu acho. Eu inverti aqui no slide. Se concorda ou não se concorda que o poder público há avanços, né, no combate à discriminação. Aqui eu inverti, tá, pessoal? Então tem 7 que sim e 3 que não. Isso faz com que a minha hipótese ela não seja conclusiva, né. Os meus itens, com os meus tipos de resultado, acabaram não tendo um, vamos dizer assim, uma liga para poder dizer que realmente há, somente que existe uma certa concordância em determinados tipos de variáveis ou de itens que eu criei e outras não, né. Então a educação não está necessariamente relacionada à cidadania no sentido de que, se eu penso que essa educação, colocando aqui embaixo, é um dever público, aparentemente não há concordância. Mas dizer que a educação contribui para a liberdade, direitos e humanização, sim, né, pelo menos com esses itens que eu fiz. Logo, o meu resultado não é conclusivo. Ele melhora
o entendimento, mas não conclui. Vamos pensar agora de outra maneira. Olha aí o céu aí na tua janela. Será que está assim desse jeito? Será que vai chover, né? Então, elaborar hipótese nós fazemos isso a todo momento, né? Sempre quando nós estamos fazendo, nós queremos prever. E essa é a atitude de prever constrói o princípio da hipótese, né? Então, a palavra hipótese se refere-se a uma suposição que se faz acerca de uma coisa possível ou não, a qual se tira uma consequência, uma teoria provável, uma admissibilidade, embora ainda não demonstrada, né? E nós chamamos aqui as hipóteses de dois tipos. Nós temos a hipótese científica e estatística, né? E aqui eu estou mostrando, no caso, a hipótese do tipo, os próprios conceitos. A científica é aquela que não menciona valor de parâmetro, né? É um valor que quantifica a variável, né? Você vê diretamente pelo valor, mas você não tem um parâmetro de comparação estatística. Ao contrário, a hipótese estatística é uma hipótese que menciona parâmetros. Então, nesse caso, nós chamamos, né, essas possibilidades de parâmetro de comparação de H0, que normalmente nós dizemos que há uma igualdade dos valores que são obtidos com os valores que eu comparo, né? Normalmente valores já conhecidos. E eu tenho H1, que é a minha hipótese alternativa. No caso, eu considero que existe uma diferença. Uma é maior do que a outra, uma pode ser menor do que a outra, não existe igualdade. E aí o que ocorre? Como eu disse, a hipótese, ela é uma comparação de variáveis. Então, minha hipótese não é simplesmente uma explicação, no sentido de tentar definir ou tentar explicar. Não, a hipótese é uma comparação de variáveis. Eu tenho que botar coisas que eu possa medir e que eu possa dizer H0 são iguais ou H1 elas são diferentes. E aí, trabalhar na medição, né? E aí eu lembro para vocês que uma das principais formas que nós usamos é o modelo experimental D4, né? No caso, a gente vai ter dois grupos, o grupo experimental e o grupo controle. A seleção dos sujeitos ou dos elementos são aleatórios, né? Você faz uma observação antes do tratamento, uma observação depois do tratamento, e você compara, né? Então, você pode ter essa forma de trabalhar. E aqui eu trago um quadro resumo da hipótese científica e da hipótese estatística, né? A hipótese científica, por exemplo, não tem valor, parâmetro em si para poder ser comparado, né? Eu posso dar um exemplo aqui de um medicamento que apresenta um efeito colateral, mas qual é o valor desse efeito colateral? Ainda não é conhecido. Ela é científica porque ela propõe que exista, né? Mas ela não trabalha com estatística. E eu tenho a hipótese estatística aqui, por exemplo, pensando em um medicamento que apresenta efeito colateral, né? Eu vou comparar com a pressão sanguínea. Então, minha hipótese nula, ou H0, diria o seguinte: a pressão sanguínea, ela é igual de indivíduos que usam o medicamento e ela é igual com sujeitos que não usaram o medicamento. E aí a minha hipótese alternativa seria que quem toma o medicamento, ela tem uma pressão diferente daqueles que não tomam. Aí seria a alternativa. Tá bom, pessoal? É isso aí. Essa é a nossa primeira parte, para vocês terem uma ideia um pouquinho mais geral. E aí a gente vem já já com a segunda parte.